E como é bom ter live de mentoria aqui no Paredes a Cores. Eu gosto demais porque a gente consegue muito mais conversar e a gente tem uma interação maior entre a gente. Paredes a Cores está aqui para isso. E eu, Rodrigo Pontes, estou aqui para ensinar a você a decorar a sua casa pintando você mesmo o seu design de parede com pintura orgânica. E hoje, em especial, eu tenho a Ana Carla Tenório, que é de Pernambuco, e ela hoje é a nossa mentorada. A gente vai conversar um pouco sobre um pouquinho dela. Ela, já vou adiantar que ela é pedagoga, psicopedagoga, é de Pernambuco e, claro, eu vou deixar para que ela se apresente melhor, para a gente conhecê-la também e saber como que ela chegou aqui no Paredes a Cores, né? Qual é o interesse dela nessa mentoria. Isso tudo a gente vai descobrir juntos, porque o Paredes a Cores está aqui para isso, para a gente dividir, multiplicar e também aprender um com o outro. Aqui a gente tem a intenção de sempre dividir nestas nossas conversas, a gente dividir conhecimento, tá? Bem-vindos a todos que estão na live. Glória! Que delícia que você está aqui, Glória! Ai, adorei. Olha, muito bem-vindos todos que estão chegando na live. E eu já quero dizer que quando a gente tem live de mentoria, é muito especial esse momento, porque muitas vezes a dúvida ou a curiosidade, ou até mesmo o acréscimo que a pessoa está dando, né, e contribuição aqui para o Paredes a Cores, pode ser talvez a sua dúvida, ou também a sua... De repente, sei lá, você tem não só dúvida, mas tem aquela curiosidade em relação ao design de parede, e aí a gente, com mentoria, a gente consegue trazer isso para mais perto da gente, tá? Eu já vou chamar a Ana aqui para a gente gastar o nosso tempo aqui do Instagram com a Ana presente, tá bom? Deixa eu chamar a Ana aqui. A Ana já está, deixa eu ler. Ana. A Glória também chegou. Boa noite, Glória. Vamos ver se a Ana já está aí na espera. E aí, como eu estava falando, essa questão da mentoria online é uma oportunidade que você tem de aprender também mais e mais. Porque eu sempre trago coisas aqui para a gente aprender, para a gente trocar ideias. Mas, como eu disse, cada um tem uma vivência, cada um tem uma experiência. E aí a gente vai descobrir essa vivência e experiência também que a Ana tem. Deixa eu convidar a Ana aqui de novo. Acho que não foi o convite aquela hora. Ei, Ana, já mandei aí para você. Vamos lá, se você... Vamos lá. Vê se está chegando aí a solicitação de chamada. A Ana é super para cima. Vamos lá. E aí eu quero, por enquanto a Ana não entra aqui, eu quero te falar sobre a pintura orgânica, né? O que é pintura orgânica, por que a gente está tanto falando de pintura orgânica, como que essa tendência pegou, né? Primeiro que é uma pintura que a gente consegue fazer assim, com N situações, né? A gente não precisa completar a parede toda, a gente não precisa se preocupar com a realidade, a gente pode se permitir mais com a questão da criatividade, né? Com a questão do desenho. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ana, eu estou te convidando. Aê! Olá, boa noite. Olá, boa noite, bem-vinda. Pode entrar, sinta-se em casa. Estou me sentindo. E aí, como que você tá? Tá tudo bem? Tranquilo, tudo em ordem. Um pouquinho ansiosa, porque eu nunca fiz mentoria online. Ah, que bom, que bom. Mas é isso aí, Já normal. Isso, então tá bom. Já tô vendo que tem uma parede aí atrás com pintura, isso é bom. Sim, a paredinha aí, ó. Com pintura Ela orgânica. fica meio que no corredor aqui, aí eu me posicionei, mas acho que dá para ver mais ou menos aí. Ai, ótimo. Então, Ana, eu falei um pouquinho sobre você, muito pouco,
né, só apresentei você, falei que você é pedagoga, psicopedagoga. E aí queria que você falasse um pouquinho de você, para as pessoas te conhecerem também. Então, é, minha carreira artística está começando agora. Bem-vinda! Muito bem-vinda, né? Na verdade, assim, no início dessa pandemia, né, aconteceu. Mas eu vou contar um pouquinho lá atrás o que eu era, o que eu fiz, o que eu comecei a fazer. Então, eu sou psicopedagoga com formação em pedagogia e durante 10 anos aí eu fiquei com um espaço. Nesse espaço a gente tinha um funcionamento de música, terapias, né, com psicologia, terapias integrativas, reforço cursinho e mais o que a imaginação mandasse para que a gente pudesse trabalhar e tratar, entre aspas, né, a saúde mental de todo mundo. E aí, no início da pandemia, bem no início mesmo, né, então sumiu a equipe, sumiu aluno, sumiu todo mundo. Resumindo, ficou eu e minha colaboradora na época. E a gente decidiu fechar, porque não tinha como manter, né, uma estrutura sem saber o que ia acontecer. Foi bastante assustador para todo mundo. Uns foram em frente, enfrentaram, mas eu decidi por fechar. E assim, foi ótimo todo o tempo, gratidão o tempo todo, durante esses 10 anos. E me descobri, né, nessas artes, ou redescobri, porque a vida inteira eu sempre gostei de fazer. Minha irmã fala ainda hoje, olha, ela acordava cedo para picotar papel e colar não sei o quê, toda vez, olha, eu digo, ó, tá me machucando, isso é bullying. Pronto, e mandala, eu sempre tive uma fascinação por mandala, né? Eu acho que todo mundo, quando começa a realmente observar uma mandala, fica meio paradão, assim, eu digo, meditando até, né? Porque ela pode ser pintada, pode ser pontilhada, que é a minha especialidade. Enfim, e aí agora apareceu essa oportunidade de pintura orgânica. Eu já fiz alguma coisa, fiz essa primeira parede aqui, né, que eu estou mostrando, né, justamente para a gente poder ver onde é que eu posso melhorar, né? É isso, é mais ou menos isso aí, a minha vida. Ah, que bom. E aí eu queria que você já falasse, né? Como você disse que, né, eu vi as suas mandalas, são lindas, né? Os pontinhos são muito. A gente consegue ver que tem uma dedicação diferenciada, né? Tem uma dedicação de tempo, de cuidado, de zelo, né? Isso é importante para o nosso trabalho, né? Toda vez que a gente se doa, né? Independentemente do grau de cada um, né? Cada um tem o seu grau. E aí, assim, eu vi que você tem muita dedicação em relação, né, a todo o trabalho que você já faz, mas também na mandala, né? Porque é pontilhismo, então tem que ter realmente, né, uma certa concentração, paciência, né? Isso tudo faz com que a gente consiga ver o desenvolver do trabalho, né? E aí eu queria que você falasse sobre você começou a fazer mandala, né? Tinha todo esse espaço, as atividades nesse espaço seu. E aí, quando você se deparou com a pintura orgânica, como que foi? Você meio que, tipo assim, olha, é isso que eu quero, ou não foi de primeira que você se apaixonou ou quis ter curiosidade, né, de avançar mais etapas para a pintura orgânica? Como que foi a sua relação, o seu encontro com esse estilo de pintura orgânica? Então, paixão à primeira vista, né? Já tinha visto, mas não sabia que o nome era pintura orgânica. Então, ouvia falar, não, porque pintura orgânica. Aí, fui lá no tio Google, o que é pintura orgânica? E eu digo, é isso aí. De cara, eu achei que é bem fácil. Mas não, é fácil, mas a gente precisa de técnica, de aprimoramento, né? Aprender as cores, as tintas, os materiais, enfim. E eu já vi, né, pelas pesquisas e vendo muitas lives já sua aí,
que é muito importante a gente ter esse projeto, né? De preferência colocar no papelzinho, né? Fazer o projeto bonitinho, fazer as medições, para depois ir para a parede. Então, assim, eu fiz em alguns MDFs, banquinhos, e realmente estou apaixonada. E parede é uma coisa assim que dá uma levantada. Às vezes a gente quer colocar um quadro, mas de repente não é nem porque um quadro bom, bonito, ele seja caro. Não é por isso, porque a gente tem muitos quadros bem baratos e que fazem um efeito maravilhoso. Mas eu percebo que é uma tendência agora, uma moda fortíssima e que eu acho que não é temporária, eu acho que veio para ficar. Então, eu quero entrar nessa também. Bem-vinda, está no lugar certo. E aí eu queria que você falasse... Não tenho certeza disso. Oi? Tenho certeza que eu estou no lugar certo. Então, aí eu queria que você falasse também como que você encontrou Paredes a Cores, como que foi esse encontro, esse achado, como que foi isso? Então, recebi um convite de um escritório de arquitetura, né, de uma colega minha, aliás, uma grande amiga minha, e que sempre apostou em mim. E ela viu que eu tenho esse potencial e disse, olha, eu vou te dar um projeto e você vai fazer na parede. Aí eu digo, eita, mas não é assim não. Aí fiquei meio que desesperada. E o escritório dela é um escritório bastante conceituado, não sei nem se ela está por aqui, nem vou olhar para agora para não desconcentrar. E aí eu aceitei. Qual é o nome dela? Elizabeth. Não sei se ela está aí, né? E aceitei. Não só porque é um desafio, é porque é uma oportunidade. Eu acho que está na hora de eu abraçar essa oportunidade. Pronto, e aí comecei a pesquisar. Eu disse, não, eu tenho que fazer um estudo, aprender com alguém. E comecei a pesquisar no tio Google, no Instagram. Achei você, gostei da sua didática, da forma que você passa, que é bem objetivo, né? Achei claro. E foi aí que eu entrei em contato contigo. Ah, que bom. A intenção do Paredes a Cores, né? A minha intenção de ensinar, eu sempre tive o prazer de ensinar. Eu acho que quando a gente tem algo que pra gente é uma oportunidade da gente ajudar o outro, a gente tem que sempre dividir, né? Eu sempre falo aqui, não canso de repetir, que eu vejo que o conhecimento que a gente adquire, que a gente tem, é como se fosse mudas, né? Mudas de planta. Então, se eu te dou uma mudinha, ela vai multiplicar e aí a gente vai dando um para o outro e aí a gente vai criando. Daqui a pouco a gente está num jardim imenso, com cada um com o seu conhecimento, né? Eu te ajudo, você me ajuda, a gente consegue realmente trocar figurinhas, né? Trocar conhecimento, porque ter essa habilidade do design de parede, isso é uma coisa que a gente precisa produzir, a gente precisa fazer, né? Então, assim, não adianta eu chegar para você e falar assim, olha, é super fácil, vamos lá. É fácil, né? Como você mesma disse. E a gente... quando a gente olha algo que a gente consegue visualizar uma simplicidade, mas que você tem esse cuidado que você está tendo, né, de conhecer o material, de conhecer a técnica em si, porque muitas vezes a gente tem aquela coisa do fácil, tem que ser rápido, né, e feito de qualquer maneira. E não é. Né? A pintura orgânica, por isso que ela é tendência, e assim, ela veio para ficar mesmo, porque ela tem essa intenção, né? O estilo de pintura é um estilo de pintura mais livre, um estilo de pintura que você não se preocupa com a realidade, né? Você pode fazer uma flor gigantesca como uma flor pequenininha, você não precisa preocupar com a luz e sombra. Então isso vai te dando tantas liberdades para você começar a criar, começar a se desenvolver também, até depois em outras técnicas, né? Porque assim, a maior importância que a gente tem, que a gente tem que dar para a gente é a importância do aprender. Sempre estar aprendendo, né? E por isso que eu te dou boas-vindas e sinta-se realmente em casa para dizer o que você quer perguntar, o que você quer. A gente não vai ficar presos nessa live, né? A gente vai fazer com muito carinho, no tempo que a gente for preciso usar,
Ficou mais alguma coisa, a gente vai fazer numa outra live, a gente vai dividindo isso sempre no seu tempo e no tempo também, para que a gente consiga ter essa troca de conhecimento e a gente realmente conseguir tornar esse momento seu, que é tão importante, que você teve esse convite para trabalhar, né, fazer um trabalho num escritório de arquitetura, isso para você é importante, esse passo. Então, saber, né, de todos os materiais, né, do que eu uso. Eu já tenho mais de 16 anos que eu faço pintura de parede, né? Então, assim, é muito tempo e, assim, muitas coisas já aconteceram de erradas, muitas coisas deram certo, muitas experiências que eu tentei não deu certo, muitas outras deram certo. Então, por isso que eu quero dividir, porque eu sei que no caminho a gente não vai encontrar só uma parede bela, lisinha e sadia para a gente trabalhar, né? Não mesmo. Então, vamos lá. Tá todo mundo aqui. Vou dar boas-vindas a todo mundo que está aqui na live. E estão elogiando muito a sua parede também. Ai, que legal, Márcio. Obrigada. O Jonathan disse que parede linda no fundo. Eita, ele vê mais. Isso. A Glória também achou linda a parede. Obrigada. Então, a gente vai continuando. Eu gostei dessa parte aí que você diz, né? Que a gente é muito importante a gente dividir, passar para frente aquilo que a gente sabe, a sabedoria que a gente adquire, ela precisa ser passada para frente. Eu estou vendo que as meninas aqui do Garagem Afetiva estão aqui e elas sabem disso, porque inclusive a Jimena foi minha aluna no pontilhismo, mandalas pontilhadas. E toda dica que ela me pergunta, e tudo que eu posso passar, tudo que eu sei, que já passei, mas tem dúvida, pergunta, que eu tenho total disponibilidade. Ela sabe disso, a galera aí sabe. E eu quero continuar sendo assim. Eu quero aprender aqui a parede e quero passar para frente. Isso aí, isso aí. A gente aprende muito também ensinando, né? A gente não sabe tudo e é muito bom quando tem mentoria online. Eu gosto muito porque é um momento desafiador, né? Tanto para a pessoa que está começando, a pessoa que quer se descobrir como designer de parede, como também para mim, que assim, você vai trazer várias vivências que você já está pensando que pode encontrar pela frente, ou até mesmo vivências que você teve com a sua parede, de chegar para o Rodrigo, quando eu estava fazendo a minha parede, eu tive essa dificuldade, me travou nessa hora. Isso tudo eu queria que você me falasse para que a gente começasse a clarear, né? A palavra é essa, é clarear esse mundo que é o design de parede, principalmente o da pintura orgânica. E como você disse, Rodrigo, é uma pintura fácil, só que por ela ser fácil, isso não quer dizer que você tem que colocar qualquer imagem na parede, uma folha, uma flor, um galho, que está ótimo. Né? Uma forma orgânica, paleta de cores, né? Isso tudo faz com que a gente equilibre esses elementos para que realmente a gente possa entender que quando a gente olha uma parede e fala, nossa, como é bonito, como é simples. Igual ontem, na do Hugo, ele chegou para mim e falou, Rodrigo, é tão harmonioso, é tão simples, que parece assim, tá feito. Mas essa é a intenção do orgânico, né? É trazer... Porque para mim ficaria assustador se ele chegasse, Rodrigo, não tá bom, porque o negócio não tá equilibrado, a coisa que não foi da maneira que eu pensei. Aí sim me preocuparia, né? Mas quando a gente vê que a pessoa, ela se sente parte daquele ambiente, né? Ela se sente confortável, ela se sente feliz, ela se sente acolhida. Isso pra gente que trabalha com arte, até porque a gente trabalha com decoração, a decoração é para isso, né? Para harmonizar, é para decorar, para ornar as coisas, né? E aí, como eu sempre falo também, que o design de parede é esse abraço, é esse laço, né? Que a gente faz com toda a decoração. Já a primeira coisa que eu quero falar com você, né? Antes da gente começar, e também para você que está aqui no Paredes a Cores, quando você sempre for pensar, quando você sempre pensar num design de parede,
Imagine, ele é para ser num ambiente que ele é comercial ou é domiciliar, porque a gente tem, né, diferenças aí. Se ele tem já alguma mobília, para você ter uma noção, nem que seja um moodboard ou alguma coisa, para que você tenha uma direção também de como você vai adaptar o design de parede com pintura orgânica e, claro, você fazer um briefing, né? Perguntar ao cliente o que, que ele quer, o que, que ele gosta e o que ele não gosta. Mas isso é só para a gente ter uma noção aqui de como que a gente vai começar a trabalhar nesse sentido. Mas eu queria que você falasse agora sobre a sua parede, quais foram as suas primeiras considerações com essa parede aí. Eita. Então, essa minha parede, é a primeiríssima e única, né, como eu já disse. Por enquanto. Por enquanto. E assim, eu não exatamente copiei, mas logicamente, eu olhei as formas e fui colocando de um modo aleatório aqui. Aí dava uma olhadinha, deixa eu ver aqui outro desenho, outra... Foi o caso dela toda. Foi isso aí. Fui olhando, fui fazendo, copiando um risquinho diferente, para não dizer que foi uma cópia 100%, mas acabou sendo mesmo uma cópia. Lógico que ficou diferente, não ficou tão bonito quanto o que eu estava vendo, né, nas minhas pesquisas, mas mesmo assim, quando eu terminei, eu achei satisfatório. Porém, como eu sou muito perfeccionista, e aí a gente vai olhando, olha, e eu já quis pintar logo ela para tirar da minha vista, né? Porque inclusive fica aqui no meu corredor. Mas assim, não, deixa aí, porque um dia eu faço uma outra parede. Essa aqui deve ter uns dois meses, por aí, mais ou menos isso aí. E aí, é isso, não tenho muito o E que aí a falar questão dessa do parede. material, né? Então vamos por Ah, parte. Quando você foi fazer a sua pesquisa, você pesquisou e gostou só de uma parede, você fala, porque o copiar ele é importante no nosso aprendizado, né? Até na escola mesmo a gente copia a professora, sim, né? Eu lembro que na minha alfabetização eu tinha escola e tinha aula particular à tarde. Então eu estudava o dia todo. E eu lembro até hoje que a minha professora particular, ela escrevia, né, o beabá, e aí ela depois fazia pontilhadinhos para eu passar por cima. Então, tipo, era para eu copiar, fazer aquele exercício para eu aprender. Né? Fazia caligrafia, fazia tudo. Então, esse exercício de copiar é importante também. Né? A partir do momento que você está copiando para aprendizado, que é diferente. Né? Uma cópia para aprendizado e uma cópia para venda. Se você vai vender um serviço, se você vai vender, né, a sua arte do design de parede, desenvolva o seu projeto. Não que você não possa beber de outra. Ah, eu adoro essa parede sua aqui, quero fazer uma parecida no projeto que eu vou vender. Tudo bem, você pode usar, né, a paleta, porque essa paleta não é uma paleta inédita, né, ninguém tem, não. A gente vê outras coisas nessa pegada. As imagens também, mas você não precisa fazer igual, né? Não precisa ter essa preocupação. Então, esse exercício que você fez de pegar, falar, Rodrigo, eu peguei essa, copiei para aprendizado. Isso é de boa, né? Porque até por você ensinar, você sabe que isso é algo que, como você disse, eu troquei algumas coisas, né? Então, isso faz com que você já comece a ter a sua identidade aflorando nesse trabalho. Né? Você já tem no trabalho das mandalas ou nos outros, mas isso você já está se descobrindo. Eu queria saber de você, você buscou mais de uma fonte de imagem ou você usou uma única e começou a desenhar? não. Diversas. Até porque, até ter coragem de pegar uma parede minha, né, pintadinha, toda bonitinha. Então, eu tive que ter realmente uma coragem, digamos assim. E Uhum. aí usei das tintas que eu já tinha, né, que eu uso nas mandalas, que são as tintas, eu uso PVA e acrílica, mas eu usei a PVA para fazer, né, essas, como é que eu diria que isso aqui, as Essa forma orgânica. pronto, isso. E depois eu peguei tinta mesmo, com pincel fininho, e fui fazendo alguns traços e complementei com a posca.
A Posca foi boa para fazer, né, alguns detalhes mais finos. Até porque eu tenho poucas unidades e eu não tenho nenhuma grossa. Eu tenho a 3 e 5 M, né? Uhum. Pronto, e foi o que eu fiz. Então você usou aí, por exemplo, como você falou das cores, né? As tintas você já tinha em casa. Isso eu sempre falo também. Para começar, pega o que você tem em casa, né? Adapta o que você tem em casa. E aí essas cores que você usou aí na parede, foram cores que você pôde escolher dentro das possibilidades que você tinha, ou foram as únicas cores que você falou, olha, eu só tenho essas cores, eu vou usar essas cores para fazer? Não, não. Eu tenho diversas, né? Então eu pude escolher, né? E foi do gosto da hora. Eu gosto muito de laranjado, de amarelo, mas como a parede é cinza, então eu optei por uma cor mais chamativa, né? Cores Uhum. mais fortes para poder destacar já em cima do cinza. Entendi, para dar mais contraste. Isso, isso. Entendi. E quando você foi riscar a parede, você primeiro riscou direto na parede ou você fez no papel primeiro para ter uma noção de espaço, uma noção de desenho, de composição? Como que foi isso? Nenhum dos dois. Meti o pincel, saca? Vem cá, vou fazendo aqui com o pincel. Tipo, fui riscando, né, E aí, com o ainda você pincel. diz que não teve medo, olha só. Hein? E os outros, eu fui complementando. Ah, aqui tá vazio, então aqui vai caber outra cor. E por aí fui. A mesma coisa foi na hora de fazer os riscos, as folhas. Aí eu fui vendo, não, aqui ainda cabe mais uma folhinha e por aí foi. Sem medo de ser feliz. É, depois que foi a primeira pincelada, Foi. então, assim, como é muito bom, né? Você até salientou isso aqui já, da gente fazer no papel primeiro, né? Porque esse fazer no papel primeiro, ele te dá muito mais segurança, né? Te dá muito mais, também até liberdade de criar. Por quê? Quando eu fiz lá do Hugo, eu fiz no papel, apresentei a ele disse, Rodrigo, tá ótimo, vamos fazer assim. E aí, no decorrer né, que eu fui riscando, eu queria que ele estivesse também, porque ele gosta de participar desse processo. E aí eu fui fazendo, fui mostrando a ele. Porém, lá o que eu fiz? Eu usei um giz, né, um giz de quadro branco, aquele giz que a gente usa para lousa. Quando a parede é colorida, você usa branco ou um outro colorido. Mas geralmente eu tenho sempre uma caixinha colorida e uma branca, de giz branco. Porque aí o que eu faço? Eu desenho ali, a pessoa já tem uma noção, e eu também já tenho uma noção de tamanho, de espaço, de ocupação. E aí depois, se eu vejo que ali está na composição que eu quero, né, que está confortável para mim, eu tenho de uma a duas. Primeiro, eu posso passar um pano seco ou um guardanapo, um papel toalha, tiro o excesso e posso já até fazer a marcação com a tinta, ou se for fazer com a posca, eu tiro o excesso também faço com a posca, ou eu posso usar também o lápis. Então a gente tem três opções aí. A gente pode usar o lápis 2H, que é o lápis que eu gosto mais de usar. Se caso for difícil de encontrar, pode usar o HB, só que eu prefiro o 2H porque ele é mais seco. Então ele marca, mas não fica tão evidente. De repente depois você pode até fazer um teste para as mandalas também, que o grafite dele ele é mais seco, então ele não fica muito aparente. E quando você for apagar, ele sai mais rápido, porque o HB, 2B, 3B, tudo que tem B, o B é de black. Então, quanto maior o número, até 10B, é o 10 black, ou seja, um preto mais forte. Né? O grafite é mais macio. Então, ele ocupa muito mais essa intensidade do preto. Né? Ele não ocupa, né? Ele evidencia mais o grafite. Quando é 2H, o H ele é mais seco. Então, é uma também. Quando você for riscar na parede, se você quiser mais segurança ainda, o que você faz? Risca de giz, é aquilo que você quer, vai com o lápis, risca, aí depois que você apaga a marcação feita com o giz. Porque aí você
tem uma segurança também ali, o lápis vai ficar certinho, você vai ver que... Aí na hora de fazer a ponta, faz com o estilete, não faz com o apontador, porque ele sai bastante o grafite, sempre com o estilete. E aí você tem mais aproveitamento do lápis, tá bom? Aí sim, claro, se você tiver já uma parede igual a sua já era cinza, você já mete o lápis e já vai fazendo. Se você for pintar primeiro, aí você pinta, espera a secagem, sempre entre uma demão e outra, espera secar bem, né? E você, depois da secagem total, você faz o risco e depois começa a dar as pinceladas coloridas, tá? E em relação à escolha de cor, como você disse, você falou que eram as cores que você podia escolher na sua casa. Foi uma cor, foi uma paleta que você olhou, juntou assim, viu que era confortável para você? Ou você, nessa pesquisa que você fez de imagens, algumas dessas referências tinha já uma paleta que já te norteava para essa que está aí? Não, não. Aí eu escolhi realmente do meu gosto, né? Como eu te disse, como a parede era cinza, então eu fui buscar umas cores fortes, não queria neon, queria, né, uma cor mais sóbria, mais clássica. E aí foi que eu peguei o laranja, o bege, e foi dando essa harmonia, né? Eu tenho um pouco de conhecimento das cores, né? Do círculo cromático também, então isso facilita um pouco na hora da gente fazer a escolha. Mas mesmo assim, eu quis que viesse à vontade as cores para essa parede. Entendi, entendi. Você conhece o Só um círculo? minutinho, alguém me perguntou qual foi o medo que eu tive, se eu tive algum medo para fazer a parede. Eu acho que eu já tinha falado antes, mas vou responder de novo. Tá. Realmente, eu tive medo assim, né, de pegar a minha parede, que estava limpa, né, com meu cinza, o tom de cinza que a gente gosta de usar aqui, e simplesmente pintar sem saber no que ia dar. Então, esse foi meu medo. Tanto é que eu peguei uma parte só do corredor, uma partezinha mais reservada, porque seria mais fácil não visualizar tanto. E depois, e depois eu fiquei pensando, né? Vou pintar, mas eu disse, não, deixa aqui, que é para eu ver e fazer mais na frente novamente, né? É isso Isso é mesmo, bom. Jairzinho. Jairzinho disse certo, é receio, não foi medo, foi um receio. Entendi. E é isso que você falou, né, de deixar a parede ali, né? Isso é um diálogo que você começa a ter com você, tipo, a Ana, no primeiro momento do design de parede. É legal você mantê-la um pouco, até quando você achar confortável, né? Tipo, agora eu quero trocar. Mas até para você ver o seu processo, né? O seu processo de evolução, o seu processo de composição. Até chegar na hora que você chegar e falar assim, olha, já deu, eu vi o quanto eu cresci, você tira uma foto, registra, imprime, porque isso faz parte da sua história, né? Então, assim, isso é muito importante para que você, quando for olhar para trás, você vai olhar, vai falar assim, nossa, essa foi a minha primeira parede. E olha como eu já era corajosa de nunca ter feito e, sei lá, pegou a tinta e fez, né? Você conhece o círculo cromático? Sim. Ah, então ótimo. Então, ele é um ótimo amigo. A gente tem que ter ele como amigo. E eu gosto muito, muito de usar para quando a gente vai combinar algumas coisas, principalmente quando a gente está em dúvida, né? Às vezes a gente quer fazer uma paleta nova, a gente quer algo que a gente nunca experimentou. Então, use o círculo cromático. Esse é até bom que ele é duplo, não sei se você já... Tô vendo, legal. Vou providenciar um desse aí. Esse daqui eu comprei na Amazon, acho que foi R$ 62, eu acho esse. Ele tem 22 de diâmetro. E aqui ele tem as partes de pintura. Aqui ele tem as cores primárias, aqui tem, né, as cores neutras, aqui tem a graduação de cinza, que eu acho importante também da gente ter. Ó, isso facilita. Aqui ele já tem a mistura das cores. Ó, se eu pego esse amarelo e coloco verde nele, ou melhor, se eu tenho esse verde e coloco amarelo, ele vai ficar nessa intensidade. Tá vendo? Se eu quiser colocar mais amarelo nesse amarelo esverdeado, ele vai ficar mais amarelo. Tá vendo? Ele vai te dando essas opções também. Então você nem precisa ficar fazendo as misturas antes.
Depois você pode só até colocar, mas aqui, ó, laranja, ou amarelo com vermelho, vai dar laranja. E assim com o vermelho, com o azul, se você pegar o azul aqui, olha, e acrescentar azul, deixa eu ver, ó, deixa eu ver no amarelo, aqui, ó, se eu coloco amarelo com azul, vai dar verde. Então, esse ciclo cromático interativo, ele é bom por causa disso. E aqui ele tem a parte de monocromia, né? As complementares, tem também as tríades. Isso tudo faz com que a gente consiga ter mais habilidade nas misturas das cores, né? Ou melhor, na composição das cores e aqui nas misturas das cores. Por quê? Caso a gente tenha alguma dúvida em algum sentido de como combinar isso daqui, a gente você pega uma estampa que você gosta de roupa. Eu sempre gosto de usar esse exemplo, porque assim, quando a gente vai comprar uma roupa, principalmente quando ela é estampada, é porque a gente gostou não só da modelagem, mas também da estampa, não é? Às vezes a modelagem é simples. Então, com o seu ciclo cromático, depois você faz esse exercício. Olha lá na sua estampa, na estampa que você mais gosta, e aí você vê quantas cores tem. E vê se essas cores, quando você coloca aqui, ó, ou na tríade, ou na complementar, ou aqui na tétrade, que são as quatro, quando você vai girando isso, se elas não combinam realmente entre si. E é isso, combinar que eu falo, não é só essas cores que estão no mesmo nível que não. Aqui mesmo, mais claras, mais escuras, e aí se misturam com as outras. Às vezes é um violeta mais escuro que vai pegar um amarelinho mais aberto, né? Um azul que é intermediário, e aí a gente consegue fazer essa composição. Caso não tenha, de repente, né, alguma silicona que não tem o círculo cromático, o que eu vou fazer? Tem ele também como aplicativo, né? Você pode ir na loja de aplicativo do seu celular, e aí tem também um círculo cromático lá. Você precisa carregar assim na bolsa, você tem direto no celular. Eu prefiro ter um assim, porque ele é mais interativo e também para ir dar aula eu acho mais didático. Eu gosto de pegar também, ter na mão. Eu também prefiro. E aí, se caso você quiser, além disso, tipo, olha, Rodrigo, eu não tenho ainda domínio com as cores, eu ainda preciso ter essa ideia das cores mais resolvidas para mim, para depois eu vou usar. Faça como a Ana fez. A Ana, na hora de pesquisar, né, a Ana pesquisou várias coisas, várias imagens, e aí uma dessas imagens, eu te indico e te recomendo você escolher a paleta que você gosta. Então, o que é escolher a paleta? Você vai olhar lá na imagem que você gostou, coloca no Pinterest, aqui no Paredes a Cores, no link da bio, tem uma pastinha lá de inspirações, Paredes a Cores. Tem também uma pastinha de pinturas orgânicas para você ver e de paletas. Você vê qual é a paleta que você acha melhor, que mais te agrada. Eu tenho uma tonalidade de verde, com um pouquinho de vermelho, um pouquinho de preto e 2 tons de cinza. Digamos que seja essa paleta. Aí você escolhe essas cores para compor o seu design de parede. Aí você vai para o teste. Eu gosto de usar aquarela. Não sei se você gosta de usar também. Tem essas de tubinho, ó, que eu gosto de usar. Tem aquelas também de pastilha. Eu gosto de tubinho. Tenho de pastilhazinha. Isso. Aí, olha, eu gosto de usar essa de bastão porque ela, se eu quero fazer uma cor mais sólida, eu não diluo tanto, né? Não vai ficar tão aguada. Se você que tem a de pastilha, o que você faz? Dilui menos para ela ficar mais densa, né? Mais forte, vamos dizer assim, não tão diluída. E aí você vai conseguir uma coloração mais próxima também da pintura que você vai fazer na parede. Se você, no caso, que já tem essas tintas na sua casa e você já tem como formar uma paleta aí bem mais física, visual, você pode pegar essas tintas e já fazer, né, um projeto aí, uma ideia de design de parede no papel. Eu sempre gosto de usar o bloco de aquarela, que ele é mais durinho, que é esse daqui, ó. Você pode usar tanto o A3, que é esse grandão, como o A4, tá? Você pode usar um ou outro. Às vezes, você comprar o A3 é mais barato, porque você corta no meio. Aí rende mais.
Porque aqui tem lugares que tá bem caro. Esse daqui eu comprei por 47, eu acho. E aí eu vi um outro lugar que o A4 tava 47. Aí eu falei, não, eu comprei esse, aí eu divido ao meio, né? E aí sempre eu gosto de usar esse daqui, ó, que é mais durinho, 300 de gravatura, que ele é mais grosso. Sempre é o que é indicado para aquarela, né? Sempre tá aqui escrito, ó, aquarela. E aí eu gosto de usar esse papel, é branco, usa o branco, porque às vezes tem papel de aquarela que ele tem uns que são nem é de aquarela, mas eles são mais grossinhos, 180, que eles são coloridos, né? Às vezes é meio bege, então não gosto de usar. E aí a ideia é o quê? Você passar essa imagem, né, para o papel para que você tenha maior segurança no seu projeto, tá? Porque aí você viu no papel, não ficou bom, alguma coisa está de errado. O que que é? É a folha que deve ser maior, ou é uma forma orgânica que tem que ter menos volta, ou mais voltas, mais linhas curvas, né? Que essa laranja aí, de repente, eu quero com mais curvas, quero com menos curva. Então, quando você vai fazer... E isso quer dizer que quando a gente passa para o papel, Ana, não é uma obrigatoriedade que você tem que fazer idêntico na parede. A gente já tem uma noção, a gente já tem... E ali, se você quiser ousar, você, no giz ou no lápis, você consegue fazer isso e de repente você não, vamos voltar para o projeto, que daqui não ficou bom. Mas você tem um ponto de referência. Uhum. Como a gente vai, né? Como a gente vai trabalhar com pintura de parede, e você usa essa acrílica que você usa, você está falando essas que são parecidas com essa daqui, de tubinho, ou é de parede também? Não, eu uso no Acrílica de MDF. parede. Não é de parede, não. É É dessa acrílica daqui. para... não é assim, não. É De aquele potinho? Aquele potinho. Acrylex. Da Acrylex. Acrylex, isso. Sim. Então, quando a gente vai fazer para a parede, né, principalmente quando a gente vai trabalhar para fora, para alguém, é bom a gente usar o de parede, porque fica mais barato para você, né? Até a dimensão é melhor. O que você pode fazer? Como você já tem essas referências, né, das suas cores, das tintas que você tem aí, você pode brincar com essas paletas que você tem, montar algumas, vai no Pinterest, pega algumas paletas, retrate essas paletas nas suas cores, traz para sua paleta. E aí, quando você formar essas paletas que você gosta, faz círculozinhos mesmo. Quer ver? Você pode... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Faz círculos na folha e vai... eu achei que estava aqui. Faz vários círculozinhos na folha e coloca as cores, né, que você gosta, que você acha que vai combinar. E aí você vê, combinou, ornou, aí você pega. Se você não tiver, vá numa loja de tintas e pede para eles pegarem para você e você vê os nomes e as referências. Eu gosto muito de usar a Coral. É a melhor tinta que eu acho, ou a Coral ou a Souvenir. Eu gosto da Coral porque ela vem bem grossona. Tem até aqui um potinho que eu vou te mostrar. E aí, Rodrigo, no caso dessa daí, acrílica, você fala? Então, eu uso o PVA, aquela 3 em 1. Certo. Que é fosca, entendeu? Eu gosto de usar fosca porque a tinta com acabamento fosco, se a parede tiver alguma irregularidade, se a parede, de repente, tem alguma coisa que a gente não consiga mexer, porque a pessoa fala, não, pode pintar do jeito que tá, não que ela esteja, né, como eu digo, uma parede doente, né, claro. Se tiver descascando, se tiver com rachadura, com buraco, aí a gente tem que dar uma tratada. Passa uma massinha corrida, né, passa uma lixa, um pano, tira a poeira, depois a gente passa tinta. Mas, às vezes, o embolso não foi muito bem, como que eles falam? Ai, meu Deus. Hã? Quando ele não eles fazem lisinho, mas fica irregular, desnivelado, vamos dizer assim. Né? Então, quando a gente usa uma tinta semi-brilho e brilhante, vai destacar bem as imperfeições da parede, tá?
Porque aí, no caso, a pessoa não emassou, tá lisinha, mas tá com alguma coisa ali, uma ondulação, alguma coisa assim. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Então, eu sempre gosto de usar, quando a parede já está fosca, também usar a fosca aqui. Se caso a parede que você for fazer em algum lugar, ou até na sua casa mesmo, tiver o acabamento semibrilho ou brilhante, de uma a duas, você pode fazer com o mesmo acabamento. Você vai comprar tinta brilhante, colocar na parede também, né, para ficarem as duas, tanto a sua pintura quanto a pintura que estava lá de fundo, se unirem. Ou você pode também dar esse contraste, trabalhar uma pintura com a parte artística fosca e o fundo brilhante. Ou o fundo brilhante, o fundo fosco com a parte brilhante. Eu, assim, a não ser que você vai fazer isso num trabalho muito específico, porque é muito certo, às vezes, a gente errar e o acabamento não ficar tão legal, porque a gente está acostumado com uma coisa mais plana, né? Mas se você quiser dar uma ideia, tipo aquele verniz localizado, que a gente sempre tem em cartãozinho de visita, não tem aqueles cartões de visita que a gente vê uma parte fosca, só na letrinha brilhoso? Sim, eu sei. Então, se você quiser dar uma ideia disso, né, de alguns lugares assim, você pode até usar, mas aí faça um teste primeiro no papel, bota na parede, um papel assim, vê se vai realmente funcionar. Você faz no papel e bota na parede. Não funcionou do jeito que eu pensei. Porque isso a gente ganha muito tempo, porque quando a gente joga na parede, depois você vai ter que ter tempo de secar, passar a massa em cima, ou às vezes só lixar e passar uma outra cor, então gasta material. Esse potinho aqui é um potinho que eu tenho de tinta branca da Coral. E ó, é grossa, ela não cai. De tão grossa que ela é. Tá vendo? Ó, tem tinta aqui dentro. Ó, como ela é bem grossona. Uhum. Então eu gosto de usar isso daqui porque ela rende muito, né? Não é da linha econômica. Então toda marca, né, de tinta tem a sua linha premium e tem a sua linha econômica. Não compre econômica, por quê? Ah, mas dá o mesmo efeito, pode levar. Às vezes o cara da loja, né, às vezes precisa, acha que está ajudando. No nosso caso, ele não está, porque a gente vai trabalhar com pintura artística. Às vezes a intenção dele é boa, né, de nos vender algo mais barato, mas para a gente não dá. Por quê? Quando a gente vai fazer um design de parede com essas tintas que não são de qualidade, não estou dizendo que a pintura vai ficar ruim, não vou dizer que a pintura vai soltar. Claro que depende da marca. Mas, na maioria das vezes, quando a gente vai misturar a tinta com o corante, né, que é esse corante aqui que eu uso, tá vendo? Ela fica de uma cor, a tinta fica de uma cor, e quando eu boto na parede, ela seca, ela muda de cor. Entendeu? Então, assim, a não ser que você faça um teste na folha, aí você espera secar, ver que é aquilo mesmo. Só que isso é ruim às vezes, porque quando você está pintando e essa mudança de cor é drástica, você fica assim, eu gostei mais quando ela estava molhada do que seca. Então você mesmo acaba se cobrando por isso, né? Então eu sempre aconselho comprar essa tinta, que às vezes eles chamam de 3 em 1, às vezes rende mais, vai depender porque tem os lotes diferentes. Mas é só você pedir tinta coral, fosca, de ótimo acabamento. Você pede assim, porque ele já vai te dar essa. Se ele te der uma de uma linha econômica, você fala, não, essa não, eu quero essa. Ela custa mais ou menos 200 e pouco um galão de 3.600. 270, 240, depende da região. Então, é esse valor e rende muito, muito mesmo. Este corante eu gosto de usar quando a gente vai fazer poucas coisas, né? Até aqui nessa parede, deixa eu te mostrar. Aqui, ó, eu usei os corantes, porque eu só ia usar essa parte, essa daqui colorida e outra lá em cima, ó. Então foram áreas pequenas que eu ia usar, eu não precisaria comprar uma lata de 1/4, que era de 900 ml, para eu fazer essa parede, né? Porque eu já tinha uma tinta branca aqui e usei. Mas, se caso você for fazer um vermelho, amarelo, laranja, com quantidade, né, quantidade grande, preto, né, não faça com o corante. Porque, às vezes, você não vai conseguir chegar no vermelho que você queria e a quantidade de corante é tão grande com a tinta
que pode correr o risco de você, de repente, passar um pano úmido, alguma coisa, a tinta manchar, o corante manchar. Porque é muita quantidade de corante aqui. Ah, Rodrigo, mas lá na loja eles não misturam? Eles misturam, só que o pigmento que eles colocam não é nessa tinta, nessa base. É uma outra base que eles chamam, entendeu? Então, é uma base própria para receber a cor que você quer, né? Então, aí lá na máquina eles vão fazer. Outra coisa, fez uma tinta colorida na máquina, numa loja, e no meio do projeto acabou a tinta, compre naquela mesma loja. Porque de uma loja para outra, mesmo que seja coral na outra loja, ela tem uma calibragem da máquina diferente. Então, pode ser que a gente, quando você for retocar, dê uma diferença de cor. Tá? Então, isso também é importante da gente estar se atentando. Você, quando for fazer a pintura, você vai, né, como tem esse projeto para você fazer no escritório de arquitetura. Dependendo da paleta que você for usar, você pode fazer o quê? Vai fazendo pequenos investimentos de tinta. Você compra essa lata menorzinha, 900 ml. Você pode comprar uma cor que você gosta. Aí na Coral tem vários nomes. Esse aqui, como é antigo, não tem os nomes. Mas no próprio site tem. Você pode, né, colocar um nome. E aí você vai tendo esse estoque, né, e esse material também de tinta. Porque aí, nessa parede você vai comprar 2 tintas, uma tinta. Na próxima, você compra mais um potinho de uma outra cor que você vai usar. E aí, com o tempo, você vai tendo outras tintas também, ou outras cores, e aí você compõe melhor esse projeto, porque às vezes é uma parede que você quer só um pedacinho vermelho, você não vai precisar comprar uma coisa grande, vermelha, uma lata grande, ou de 900 ml. A quantidade é muita para aquela área, ou às vezes você não quer fazer com corante, né? Se caso for uma parede, digamos aqui, pequenininha, e é fosca, e você vê que o acabamento é fosco, não vou comprar uma lata, Rodrigo, vermelha, para pintar só ali. Ok. Você faz isso aqui, compra um spray fosco. Depois que você fizer aquela parte, aí você dá uma passada de spray longe, uns 45 centímetros de distância, e vai passando. E o spray sempre nunca igual desodorante ou mata-mosquito. Direto não. Sempre, ó, solta, solta, solta. Porque você não corre o risco de ficar aquelas marcas mais esbranquiçadas, né? E aí você aplica umas 3, 4, 5 demãos. O verniz tem que ter um pouquinho de cuidado em relação ao cheiro, né? Eu já fiz até uma mandala que eu fiz aqui na parede, eu tive que ir no outro dia na casa do cliente para passar o verniz, porque eu tinha acabado à noite, né? Eu levei 12 horas fazendo aquela mandala, direto, só parei para almoçar. E aí no outro dia, como já estava de noite, não podia deixar a janela aberta, então no outro dia eu voltei para passar o verniz por causa do cheiro. Então tem que ter também um pouquinho dessas preocupações. Mas é importante passar o verniz em todo o trabalho. Mas quando você for usar o corante com cor escura, tá? Se você for comprar tinta pronta, não precisa passar verniz, não, tá? Certo. Não precisa. Aí você pode usar direto, usando, claro, uma tinta de boa qualidade, tá? Entendi. E aí, se for uma tinta também semi-brilho ou brilhante, ela já tem uma proteção maior. Então, você não precisa passar o verniz, não. A não ser que depois de seco você passa um paninho e vê que manchou, aí você passa o verniz com o mesmo acabamento da parede. Sempre o verniz spray é do mesmo acabamento. Se a parede é fosca, o verniz é fosco. Se a parede for semi-brilho, o verniz acetinado. Se for brilhante, o verniz brilhante. Aí, se você achar que o acetinado deu uma diferença, você pega um brilhante e só joga uma poeirinha por cima, que ele dá uma quebrada. Entendeu? Maravilha. E aí, quando você for fazer essas paletas, Rodrigo, eu peguei a minha tinta lá, fiz o projeto da minha
da minha cliente, do meu cliente, ou até mesmo um projeto seu, para sua própria casa, que você quer fazer primeiro. Aí, se você quiser comprar tinta pronta, é só você aproximar uma dessas cores na tinta que você, na cor que você viu lá que você montou o seu projeto. Digamos, olha, que eu usei esse tom de azul. Então eu trago, levo o meu leque até na cor do projeto, da onde eu fui, e vou testando. Vou aproximando, não é esse azul, não é esse. Você leva o projeto na loja. Então, quer Depois dizer você... que quando eu faço no papel com a aquarela, é como vai ficar na parede. É um tom que vai ficar bem próximo na parede. Porque aí você tem mais uma visibilidade em relação a isso. Se você puder usar a própria tinta que você vai usar na parede já, da cor, melhor ainda, porque você tem mais fidelidade. Mas, como a gente não vai comprar um monte de tinta para ficar um monte de tinta em casa, né? Você pode fazer esse teste, mas aí o que eu falo? Dilui menos, Sério. tá? Não deixa ela bem aquarelada mesmo, não. Porque aí ela vai ficar mais próxima, tá? Porque aí você viu aquele projeto, você montou, viu a cor, e aí você vai aproximando e vai colocando aqui. Claro que no papel vai ficar diferente, se você usar aquarela, vai ficar diferente da parede, que, né, vai dar uma transparência maior. Mas usando essa tinta com mais intensidade, ou até a sua mesmo, de pastilha, mas você diluindo menos, colocando menos água, você tem uma fidelidade maior, né, mais próxima, vamos dizer assim, você tem uma aproximação maior no projeto final. Que aí até a pessoa vai chegar e falar assim, não, Ana, eu achei que esse azul tá meio forte, queria um azul mais claro, né? Mas é importante tudo isso você perguntar. Até se você for fazer para o seu filho, né, ou fazer para algum parente, alguma coisa, ou até na sua casa mesmo, você perguntar, olha, qual cor eu gosto e qual cor eu não gosto. Porque isso já facilita, né? O não gosto é importantíssimo, porque às vezes você acha que a pessoa vai adorar um amarelo, como eu sempre dou exemplo, meu pai odeia amarelo, e, e aí você acha que está agradando e não vai estar. Né? Então a pessoa fala, não, amarelo não, vamos dar uma outra cor. Então é bom você fazer no papel por causa disso. A gente tem essa segurança maior do projeto, entendeu? E aí, quando você leva o seu projeto lá na loja, você vai ter mais fidelidade depois da aprovação para escolher a cor que você quer. Aí você bota pertinho, ele vai te dar o nome da cor. Tem no site também. Essa questão de site é uma coisa assim. É bom sempre você pegar uma referência daquilo que você gostou, mas pede para ver no papel, porque é diferente. Né? É bem diferente. E às vezes até, hoje em dia a gente até não vê tanto essa questão da revista, né? Mas na revista tem muita intervenção do tipo de papel, da tinta, da impressão, né? De como foi feito o procedimento de impressão. Porque às vezes a gente via lá na revista a cor, sei lá, verde oliva. Aí era um verde. Quando você ia pegar na loja, era um outro tom de verde, mais para cima, mais para baixo. Você fala, não, mas eu queria esse daqui. Então eu sempre fiz assim. O que eu gostava, eu olhava no nome e falava, não, pode ser que não é. Eu ia para conferir, não era realmente o que eu gostei de ver. Então, não que eles faziam errado, mas é porque a impressão é outra. Aí eu levava a revista e eu ainda não tinha o leque de cor, e aí eu levava a revista e colocava perto e ia escolhendo o tom que eu queria certinho daquele, porque aí é mais fiel também, entendeu? A gente tem mais segurança. Rodrigo, mas a gente não vê na revista, não fiz no papel. Eu vi no Pinterest, printei, salvei, e eu quero essa imagem que eu estou vendo no celular. Leva o celular para a loja, bota perto do leque. Moço, me presta o leque aí rapidinho. E aí você vai colocando, gasta tempo mesmo. Gasta o tempo que for, porque eles querem vender. E a gente quer que dê certo. Sim, claro. Não é? Então, vamos lá. Mais alguma dúvida em relação a essa parte? Não, acho que essa parte aí está bem clara. Então, tá bom. Vai ficar gravada a live? Porque Vai. depois eu vou Vai. lá tomar minhas Vai anotações. Vai ficar assim. Uau. E a questão, quando você foi fazer as demãos, você sentiu alguma dificuldade entre demãos? Sentiu diferença entre as demãos em relação à cor? Tipo, Rodrigo, laranja demorou mais
do que o cinza, do que a outra cor? Como que foi a questão da cobertura? Não, aqui em cima eu tenho marrom também. Marrom, todas eu tive que dar 2 demãos. E a marrom, mais de uma, foram 3 vezes. Já a laranja não, com 2 já foi suficiente. Cobriu bem. Mas foram com a mesma, com a mesma tinta? Assim, tipo assim, as duas foram acrylex? Ou um foi de parede? Mesma tinta. A mesma marca, tudinho. Uhum. Mas E o quando marrom... você... Aham. E quando você foi fazer a laranja, ela cobriu bem esse cinza que está aí? Isso, cobriu. Na segunda mão, né? Na primeira, Entendi. não. Na segunda, aí ficou perfeita. Ficou boa. Entendi. Aí você usou pincel ou usou rolinho? Usei pincel. Tá. Quando você quiser uma área maior, fazer uma área maior, né, com forma orgânica, você pode usar o rolinho também. Eu já postei aqui no Paredes a Cores, uma parede que eu fiz na minha sala, que eu usei rolinho, porque aí a aplicação com rolinho, a tinta fica fininha, mais uniforme e também mais rápido. Porque como a área é maior, então a gente pode, a gente consegue ter mais rapidez, né, para completar. Se quiser adiantar entre demãos também, pode colocar um ventilador, pode colocar um secador de cabelo. Eu gosto sempre de colocar também. Mas no caso, assim, de usar o rolinho, entre o rolinho e um pincel, o que fica melhor? Porque eu não sei se acontece na parede, né? De ficar umas listinhas do pincel. Não sei Então, se acontece. se você for usar o pincel, eu sempre indico você usar o Plumatec, que é esse daqui, ó. É porque ficou ao contrário. Plumatec. Que ele tem essa cerda branquinha, que é o da Atlas. Ele é ótimo porque ele não deixa as marcas. Por quê? Ele é muito macio. Se a gente for usar um pincel, principalmente aqueles de cabo amarelo, o que eu acho? Esses de cabinho amarelo, ó, eles são bem mais duros. Então, ele vai com certeza arranhar. Esse daqui, que já está bem acabadinho, ó, que eu uso para outras coisas, não para parede, né? Mas às vezes a gente tem isso aqui em casa. Esse não é bom, porque também ele é bem duro, tá vendo? E as cerdas dele são mais grossas. Por quê? Porque ele não é para parede, ele é para outro, para verniz, para aplicação de resina, né? Tem outras, até também tem superfícies que são mais ásperas, né? Então a gente consegue usar esse tipo de pincel. Para design de parede, eu indico e recomendo, não ganho nada da Atlas. Eu recomendo que use o Atlas Plumatec, que ele tem várias trinchas, desde meia polegada até essa daqui que é de 4 polegadas, que é bem largo, olha. São mais ou menos 4 dedos, tá vendo? Geralmente é assim, um dedo é 1 polegada, 2 polegadas, 3, 4, mais ou menos, pra você ter uma noção. E aí você consegue um acabamento mais perfeito possível, né? Tanto para tintas foscas, semibrilho e também brilhantes. Então a gente consegue usar esse tipo. Caso você, como você usou aí já uma parede pintada de cinza, se você quisesse pintar uma outra cor, tipo um amarelo, e não cobrisse bem, eu sempre recomendo que você passe uma demão de branco primeiro. Digamos nessa parte laranja. Ah, eu vou pintar laranja. Eu já pintaria logo primeiro de branco para depois colocar o laranja. Porque eu não correria o risco de ficar manchado. Porém, eu sempre uso e recomendo 3 demãos. Porque a primeira é para preparar a pintura, depois para eu dar a segunda cobertura para já fechar o acabamento, e a terceira para garantir que não ficou nenhum lugarzinho ali sem cobertura. Se às vezes na borda, alguma coisa assim ficar, eu venho com um pincelzinho mais fino e vou retocando ali, porque eu sou meio enjoadinho também no negócio de acabamento. Então, acabo que eu fico meio enjoado ali, eu vou e retoco. Mas isso vai de cada um também, vai de cada profissional, cada pessoa que queira fazer. Você que tá começando agora, e como você disse que é perfeccionista, isso eu achei interessante de falar também, porque às vezes a gente passa, fica, ah, meu Deus, não ficou bom. E quando você fala em relação ao rolinho,
eu sempre prefiro usar o rolinho de pelo curto, aquele de lã. Tem um que é anti-respingo. É só você pedir o anti-respingo, tem ele fininho, tem de 4 centímetros, acho que é 4 ou 5, tem um de 7, tem um de 15, eles são maiores. E aí, não sei se é 7 ou 9, agora eu não lembro. Mas eles têm vários tamanhos de rolinhos. E o de lã curta, né, aí tá escrito anti-respingo, ele é bom porque ele não marca. O de espuma, ele, às vezes, ele marca quando a pessoa não está acostumada a usar rolinho de espuma. Ele, quando você vai fazer o... Aqui acho que eu não sei. Não, rolinho não tem aqui não. Mas quando você vai usar o rolinho... tem aqui. Tem um pequenininho que é antigo. Ó, esse daqui. Esse é bem pequenininho. Se eu uso o rolo e aperto aqui e aqui, sempre vai... Aqui no caso na parede, né, onde ele passou, vai ficar um acúmulo de tinta. Então, aí você depois tem que vir e espalhando aí, dependendo de como for, ele vai ficar com algumas marquinhas. Mas fica com essas marquinhas por quê? Porque a gente pressiona muito. A gente faz esse movimento aqui, ó, de amassar o rolinho e não só rolar. Então, eu recomendo sempre usar o de lã, porque aí você vai acostumando a colocar a pressão na mão certa, né, a pressão no rolinho, e aí você vai fazendo o movimento e você não vai correr o risco de ficar manchando. Mas depois eu vou com um pincelzinho e vou tirando aquelas marquinhas de pincel, eu chamo de bolsinha de tinta. Eu não gosto porque assim, já passou o rolo, vai ficar com acabamento. Passo o pincel, aí fica a marquinha do pincel. Então eu prefiro deixar sempre assim. Na forma orgânica, como essa daqui, ó, que eu tenho, deixa eu usar esse exemplo aqui, eu gosto de fazer como? Primeiro, eu faço o contorno dela toda, com pincel, aí passo já umas 2 ou 3 demãos, e aí depois eu venho com o rolinho. Ou você passa uma e passa o rolinho, depois passa outra, passa o rolinho, unindo, e depois de novo. Por que eu não gosto de fazer primeiro com o rolinho, para depois aqui? Porque às vezes fica a marca do pincel, então eu não gosto. Eu prefiro primeiro o pincel, depois o rolinho. Mas isso é um gosto meu, né? E que eu vi que no dia a dia me adianta mais, né? Mas tem pessoas, tem profissionais que fazem primeiro a parte de rolo, até na parede. Tem gente que faz primeiro a parede toda com rolo, depois ela vem e faz o recorte, que a gente chama, né? Então eu prefiro primeiro recortar para depois fazer a pintura com o rolo. Eu acho melhor. E aí, eu queria ver que você tem mais alguma dúvida para hoje, porque a gente vai ter que marcar uma outra, porque tem muita coisa para a gente falar ainda. Não, para hoje não, né? Tem muita informação, coisas assim, né, que eu vi também já em algumas outras lives suas, que eu já até anotei, mas aí vou rever justamente para ir, e aí eu tiro com você depois, se for o caso. Mas eu entendi bem direitinho, eu sou uma aluna aplicada. E essa questão também do contorno, né? Queria que depois a gente falasse sobre o contorno. Você teve dificuldade para contornar com a tinta? Se você teve dificuldade com a posca? Como que foi? Não tive nenhuma dificuldade. Depois que eu comecei, não sei se depois você analisando aí, você consegue ver aí se assim, o grau, o nível, né, que não está 10, logicamente, mas para a primeira eu, né, fui fazendo. Aqui do lado, deixa eu ver aqui, ó. Aqui foi uma falha. E aí depois eu tentei fazer um conserto e ficou pior ainda. Então, aí não se fala, né? Mas aqui, ó, por exemplo, foi tranquilo. Aqui eu fiz com pincel, né? E por aqui também, algum pincel. Na verdade, eu acho que eu usei muito mais pincel do que a posca. A posca eu usei só a branca. Pronto, tô vendo a branca. Porque é melhor, né? Usei só branco. Mas aqui já foi pincel, esse pedacinho aqui. Então, é isso. Não, dificuldade mesmo, não, né? Mas eu acho que... E qual foi o pincel que você usou para fazer esse traço? É aquele pincel zero. Ele é bem maciozinho, fininho.
Eu não estou com ele aqui. Ele está lá no ateliê. Mas foi ele que eu usei. Entendi. Eu gosto muito de usar o 171 da Tigre, que é um pincel redondo. Pega minha mochila lá pra mim, por favor. Deixa eu pegar aqui. Pega a mochila ali pra mim, por favor. Porque o que eu tenho aqui ele não tá legal. Vou pegar minha mochila. Que ele é um pincel que, assim, eu demorei muito para descobrir esse pincel de contorno. Foi um pincel que eu tenho até uma história com ele, obrigado. E aí, uma história que eu tive que há muito tempo atrás, eu pintava também, eu fazia festa de aniversário e eu pintava os meus painéis, né? E aí eu sempre via aqueles painéis em revista, eu via na internet, e aí eu falava assim, gente, como que o contorno é tão perfeito, né? E aí eu comprava muita revista, e aí eu achei um artista, né? Tinha um contato dele, de São Paulo, que fazia os painéis. E aí eu falei, cara, eu quero pedir esse cara se ele pode me dizer, né, qual é esse pincel que ele usa e tudo. E aí isso ficou tão marcado para mim, porque eu liguei para ele e ele foi tão assim, tão seco, tão, não sei se medo de dividir, não sei. Aí eu perguntei, olha, eu vi o seu trabalho numa revista que eu tenho aqui, e aí eu queria saber se o senhor pode me dizer qual foi o pincel, qual é o pincel que o senhor usa para fazer o contorno. Aí ele chegou para mim e falou assim, eu uso pincel redondo. Aí eu falei, tá, a única coisa que eu tinha de pincel redondo, né, que eu tinha conhecimento de pincel redondo, era esse daqui, ó, que é aquele pincel escolar. Eu falei, gente, nunca vou conseguir fazer, porque eu já tinha tentado com esse daqui. Eu nunca vou conseguir fazer um contorno daquele porque que eu já tentei fazer e não consegui. E aí eu fiquei triste. Falei, poxa vida, o homem lá. Eu falei, poxa, o homem lá longe não podia me dizer que medo é esse de dividir conhecimento, né? E aí um belo dia aqui na minha cidade, eu fui numa loja de tinta e aí vi vários pincéis desse daqui pendurados numa caixinha assim, onde sempre tem os pincéis. E aí eu falei, moço, e achei ele tão grande, falei, gente, eu acho que eu nunca vou conseguir pintar um negócio desse. Aí eu falei, moça, esse pincel redondo de pelo longo, ele é pra quê? Porque ele parece tão difícil de usar. Aí eu falei, esse daqui as pessoas usam, letrista usa, e as pessoas usam para fazer contorno em letra, fazer acabamento. Eu falei, moço, me dá logo 5. Para garantir. Para garantir. Aí comprei 5 e só aqui nessa loja, na região aqui, nem em Macaé, nem em Casimiro eu achei, só achava nessa loja. Aí comprei, testei e era esse pincel. Então, assim, é o pincel da Tigre 171. Você pode depois ver aqui, ó, 171. Esse é o 14. Tá vendo? Ó, esse daqui é o 10. Então, assim, eu comprei vários. E aí, depois na internet, depois eu achei, foi fácil de achar. Mas na época foi muito difícil. Então, assim, eu gosto de dividir isso porque, para mim, me facilita muito. Quando você quiser usar para fazer contorno, até para fazer essas folhinhas aqui, você pode usar esse pincel também. Se de repente a sua posca, você quer usar uma cor que não encontrou na cor da posca aí na sua cidade, de repente, eu quero um roxo, fazer alguma coisa roxa, ou alguma coisa laranja, e não tem a posca aqui, você pode usar esse pincel, que ele dá esse efeito também de contorno. Né? Aí sempre umedecendo bem o pincel, todas as cerdas dele, né? Aí lambuza bem, deposita bem, tira o excesso e depois você vai na parede fazendo. Pode fazer treinar, né, no papel, pode treinar também em um bloquinho, alguma coisa, para você ter mais segurança quando você for fazer o seu design de parede, e até mesmo algumas mandalas, aquela mandala que tem aqui no Paredes e Cores, eu contornei todo com esse pincel. Nossa. Então é um pincel ótimo para você ter. Se você puder comprar, você compra. Vou comprar amanhã. Compra. E compra mais de. Compra
Aí depois eu fui na loja e comprei o resto que tinha lá. Ele falou, você vai levar todos? Eu falei, eu vou levar todos. E aí eles fecharam a loja. Eu falei, ainda bem que eu comprei. Gostei, gostei. Sou desse tipo, eu sou desse naipe. Para garantir logo. E aí, essa ideia que a gente usa com o pincel e também com a posca, por que eu gosto de falar do pincel? Por causa dessa dificuldade, às vezes, que a gente tem até de achar a posca da cor, né? Você falar Então, que a posca ela é um pouquinho salgada, né? A gente, aí tá quanto? olha, em torno de entre 30 e 40. Não Aqui é também. isso? É mais salgadinho, Aham. né? Para usar assim na parede. É. Mas, por exemplo, para fazer um trabalho, né, profissional que eu vou vender, então Uhum. tá bom. Aí a gente pode, de repente depois, a gente pode ver uma outra live para a gente falar da posca, né? Do gasto da ponta dela, como que a gente pode trocar a ponta, né? A gente pode falar também, de repente, até Ah, olha isso aí, eu não sabia que podia trocar a ponta da posca. pode trocar a ponta, às vezes ela se desgasta bastante, né? Qual o comportamento dela na parede lisa, numa parede mais áspera, né? Tem a de ponta redonda, tem a de ponta chanfrada, que é tipo aquela ponta de marca-texto, Uhum. né? Então, se você puder comprar dela também, é bom ter, porque aí você tem mais diversidade de traço. Você consegue fazer traços mais largos, né? E traços mais estreitos em uma caneta só, né? Ah, Diferente da ponta da ponta redonda, né? ok. Então, por hoje, tem alguma coisa que a gente possa falar mais? Não, eu vou deixar você cheio de informação, você vai ficar cansado. Pois é, não fala mais nada, não. Deixa eu tomar nota. Quando acabar aqui, eu vou correr ali no meu bloquinho, já vou tomar nota de tudo. É, Né? mas que bom. Muito, muito, muito bem-vindo. Adorei ter te conhecido. Saber que a gente começa agora uma história, né? A gente começa Com a certeza. colorir realmente mais a nossa casa. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado por esse sorriso, né? Essa alegria de estar aqui, dividindo também, né, um pouco da sua experiência, falando um pouco da sua história também em relação à pintura e tudo. Acho que isso mostra que independentemente da profissão, né, independentemente do que você faz, a pessoa é capaz. Queria muito que você falasse para as pessoas que têm vontade de pintar, têm medo, eu não vou conseguir, eu não vou enfrentar a minha parede igual você enfrentou. Você falou, Rodrigo, eu peguei a tinta e fui. Nem peguei, não fiz no papel, não fiz nada. Então, eu queria que você falasse, né, para a gente e principalmente para a pessoa que está com medo, né, de começar, né? Dá um recadinho aí da Ana para gente. Então, quem pensa um dia, talvez, quem sabe pintar, e não quer fazer, não quer tentar, não precisa ter medo, não precisa ter receio. Pega a tinta e mete na parede, mete no papel e depois vai aprimorando. Então, pintar todo mundo vai gostar, porque é terapêutico, principalmente, né, essa parte aí. É terapia, seja qual for a pintura. E se quiser aprender especificamente pintar na parede, a gente já está com a pessoa certa aqui na frente. Você é ótimo também, muito obrigada, eu adorei, estou adorando, né? E já estou ansiosa para a próxima. Vai? Então tá bom. A gente se Ok? encontra sempre, tá bom? Muito obrigado a todos que entraram na live. Muito obrigado a todos os carinhos com a Ana. Vários Estou recadinhos. vendo aqui um pessoal que eu conheço, Renata, Vanessa, Matheus é meu filho. Vários fãs. Mila, a Mila eu acho que acompanhou todinha, que eu vi que Mila entrou logo. Jairzinho, Mônica, Ave Maria, quanta gente. Obrigada a você, Rodrigo, e a todo mundo também. Tá? O Jair disse aqui que os ambientes precisam dessa alegria e técnica que vocês têm. Arte é o belo na questão da vida. É verdade, Jair. Muito obrigado pela sua contribuição e realmente
É isso que a gente sente, né? Quando a gente faz arte, a gente, principalmente quando é para casa, né? Para decoração, a gente proporciona esse bem-estar para as pessoas através da arte, através da nossa identidade, né? A mesma técnica, ou melhor, o mesmo estilo de pintura eu tenho aqui atrás e a Ana tem atrás dela aí na parede. Porém, aqui na minha identidade, aí na identidade da Ana. E esse é o diferencial de quando eu pensei em criar o design de parede. Ou melhor, quando eu pensei de criar o Paredes a Cores, que eu não quero que você aprenda o meu estilo, não quero que você aprenda a minha identidade de trabalho, eu quero que você aprenda a técnica e eu estou aqui para ajudar você a desenvolver a sua identidade. Né? Eu vou chegar para você falando, Ana, faz assim, faz assado, mas sempre na técnica. E aí, não, Rodrigo, eu gosto mais de caules mais curtos, gosto de mais caules mais longos, gosto de folhas mais largas. Não, eu gosto de folhas mais estreitas. Isso, aos poucos, eu pego na sua mão e a gente vai se descobrindo, a gente vai se colocando à disposição daquilo que você tem para revelar como artista, né? Como designer de parede. E aí sim você vai desenvolver aquilo que você está aflorado já aí dentro. Né? A partir do momento que você já faz alguma coisa, você já tem esse florescer de arte, esse florescer artístico, e isso alegra o nosso ambiente, a nossa vida, a nossa casa. Maravilha. Muito obrigada. Tá bom? Muito obrigado pela confiança, obrigado sempre. E a todos que estão aqui na live, a gente se encontra no outro encontro que a gente vai ter aqui, eu e a Ana, e claro, com vocês também. Tá bom? Um beijo, Ana. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo para Pernambuco. Ei! Joia. Tchau, tchau. Tchau.